A número legal, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 30ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Consulto inicialmente o digno representante do Ministério Público de Contas, o doutor João Paulo, a respeito de eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não há interesse, Excelência. Ok. Passamos, então, à nossa ordem do dia. Relato os itens estaduais a meu cargo. Itens 1 e 2 em conjunto. Secretaria da Saúde, Hospital Estadual Henrique Altmaier, Coordenadoria do Interior. Juntado o relatório, autos manifestaram-se. Se tiver manifestação favorável, meu voto é também pela regularidade dos atos aqui apreciados. Em discussão, votação aprovado. Item 3. Aqui, o Hospital Universitário da USP e a Pronto Express Logística. O ponto central da questão foi a defasagem de 16 meses entre a data da pesquisa e o processamento do pregão. O preço orçado foi em 2 bilhões, foi de 2 bilhões para 3,390, representando um aumento de 25,96%. Não demonstrado nos autos o método utilizado para aferir esses valores, perfazendo um parâmetro totalmente defasado. Além disso, nesse período, a inflação medida pela índice oficial em São Paulo, conforme afirma a área econômica, é de 8,76, demonstrando aí uma diferença de 17,2%. Mostra-se imprescindível que a administração demonstre a compatibilidade dos valores contratados com o mercado, e isso faz com os preços correntes no mercado. Como bem disse a economia, ter-se utilizado de menor preço decorrente de pesquisa de mercado e não de preço médio, pode ser contribuído para a restrição à competitividade. Portanto, por se tratar de objeto comum, era de se esperar uma maior disputa. Por fim, a inexistência de comprovação de pesquisa de preço viola o princípio da economicidade. Voto pela irregularidade do contrato, bem como da licitação com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovado. Item 4. Aqui é convênio firmado pela Secretaria da Saúde e a Unicamp. Acompanho as manifestações da Casa e do MPC, que propugnaram pela irregularidade da matéria. No exame dos autos, a fiscalização verificou o pagamento à Funcamp correspondente a 6% do valor repassado pela Unicamp, diante dos serviços administrativos prestados pela Fundação Apoio, com o caráter de taxa de administração, elemento que descaracteriza a finalidade do repasse ao terceiro setor. Tal imposição não encontra amparo na jurisprudência desse tribunal. Foi verificado o valor conforme planilha de folhas 96, restando demonstrado que foram serviços administrativo e financeiro, incluindo compras de almoxarifado. Tendo exposto do que consta nos autos, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e do MPC. Considero que a taxa de administração descaracteriza a natureza comparativa do termo de parceria, julgo irregular a prestação de contas com os acréscimos do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Propõe a condenação da universidade e, no prazo de 30 dias, promovo o ressarcimento ao erário da importância de R$ 583.515, devidamente acrescido de juros, suspendendo de novos recebimentos até que comprove junto a esse tribunal a regularização da matéria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra agora, conselheiro Sidney Beraldo, do item 5 a 13. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Valdenir Antônio Polizelli, representante do Ministério Público, doutor João Paulo Giordano
fontes, a doutora Cláudia, representante do PFE, a doutora Cláudia Távora Machado, doutor Sérgio de Castro, SDG, senhores funcionários. Eu relato os itens 5 a 9, senhor presidente, em conjunto. Vossa Excelência poderia apenas... não, depois do registro que no 9 eu sou voto vencido. De acordo, estou de acordo. Tá. Itens 5 a 8 versam sobre o pregão... Não, pode relatar um 9. Vossa Excelência vai relatar do 5 ao 9. Então, pode o relatar item do 5 ao 9. Em conjunto, 5 a 9, mas o 5 a 8 trata-se de pregão presencial para registro de preço da ata e nota de empenho emitidas pela Secretaria da Saúde em favor de produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e Oncoproduto, distribuidora de produtos hospitalares e oncológicos limitada para aquisição de medicamentos. E o item 9, que trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Sabesp e a Peróxidos do Brasil Limitada, para fornecimento de peróxido de hidrogênio. Relatórios já disponibilizados a vossas excelências. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com as advertências assinaladas nos respectivos votos. Em discussão. Apenas para registrar que sou voto vencido no item 9, conforme jurisprudência dessa Câmara, eu sou voto vencido no item 9. Nos demais, eu acompanho Vossa Excelência na item. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 10 a 13. Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. Nos itens 10 a 12, repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, respectivamente a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Campo Limpo Paulista, Lar São Vicente de Paula e Lar Carlos Augusto Braga. E no item 13, pelo Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, a entidades do terceiro setor. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. A palavra agora é do conselheiro Valdenir Polizelli, para os itens 14 a 23. Senhor presidente, Dr. Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Dr. Sidney Stanley Beraldo, Dr. Procurador do MPC, Dr. Procurador da PFE, demais presentes. Os itens 14 e 15 são licitação e contrato firmado pelo 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Lins, e RM Queiroz Construções Limitada, para a construção da nova sede daquela unidade militar, bem como da representação formulada pela contratada. Os autos estiveram na ordem do dia na sessão de 2 de setembro de 2014, quando o eminente conselheiro Dr. Antônio Roque Cittadini pediu vista dos autos. Também estiveram na pauta da sessão de 30 de setembro de 2014, mas foram retirados. Assim, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pela regularidade da licitação e do decorrente contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes e pela improcedência da representação. E passo a palavra ao eminente revisor. Senhor relator, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, ao analisá-los, cheguei à conclusão diferente da defendida pelo eminente relator. Analisando os autos, pude observar que houve exigência de apresentação de um único atestado de bom desempenho de obras ou serviços de mesma natureza e porte, o que afronta a jurisprudência desse tribunal, embora o percentual exigido esteja dentro dos parâmetros aceitos pelo plenário. Tal exigência acaba, por si só, comprometendo a competitividade do certame. Mostra-se sempre como um fator de restritividade e, no presente caso, isso se pode ter como confirmado porque, conforme consta dos autos, das 6 empresas que retiraram o edital, apenas 2 participaram do processo licitatório. Portanto, tenho como irregular a licitação e o contrato.
Ademais da análise que fiz do processo, pude verificar terem existido falhas na execução contratual, bem apontadas pela fiscalização, conforme se vê no relatório de folhas 426 e 427, tendo ali apontado um descompasso entre o cronograma físico-financeiro contratado e a execução da empresa. A apresentação de laudo de medição de serviço resultou no valor de 67 mil. No entanto, foi estipulado que no primeiro mês haveria uma medição correspondente a 246 mil. Desta maneira, a obra, em seu primeiro mês, já apresentava um descompasso financeiro correspondente a 178 mil, onde a empresa contratada executou apenas o correspondente a 27,33%, montante financeiro estipulado. O cronograma físico-financeiro apresenta dados apenas financeiros, deixando de especificar a quantidade de cada serviço que deveria ser executado. Por fim, possível observar também a ausência de demonstração pela administração da compatibilidade dos preços para a elaboração do seu orçamento. Ressalte que houve uma primeira licitação deserta, cujo valor era de 799 mil. Para a licitação hora em julgamento, o custo foi orçado em 994, superior, portanto, 24% dos valores anteriores. No entanto, não há demonstração de que os preços de mercado estivessem acima do orçado pela administração para justificar um aumento de 24%. Ante o exposto, meu voto é pela acompanha, na verdade, a unidade jurídica de ATJ, o MPC, e voto pela irregularidade da tomada de preço do contrato. Quanto à representação, acolho a instrução pela improcedência. É o meu voto. Senhor presidente, eu vou pedir vistas do processo para analisar. Ok, é regimental. Continua com a palavra o conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. 16 a 20 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também. O item 16 trata de convênio firmado pela Secretaria da Educação, Diretoria de Ensino de São Carlos, com a APAE de São Carlos, para ação compartilhada com vista ao atendimento educacional de alunos com deficiência intelectual. Item 17, licitação e contrato, além da execução contratual, firmado pelo DR Sobrenco Limitada, para recapeamento e pavimentação da SP 215. Item 18, termos aditivos referente a contrato firmado pela Secretaria de Meio Ambiente com a Fênix Limitada, para serviços terceirizados de teleatendimento para call center. E o 19, licitação e contrato, além de execução contratual, firmado pela Sabesp com COFIP para aquisição de caminhões. E o item 20, convênio firmado pela Secretaria da Habitação com a CDHU para aporte de recursos para complementar contrapartida na aquisição de terreno e construção de 200 unidades habitacionais em São Paulo. Os relatórios já foram disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, pelo conhecimento das execuções contratuais, nos termos dos votos dos itens 17 e 19, sem embargo das recomendações dos votos 16, 17 e 20. Em discussão, votação aprovada. O item 21 solicita a retirada da pauta com retorno ao gabinete para melhor analisar a matéria. Ok. 22 e 23 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também. O item 22 trata da prestação de contas do exercício 2011 do convênio firmado pela CDHU com a Prefeitura de Luisiânia para edificação de unidades habitacionais. O 23, prestação de contas do exercício 2012, contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Brigadeiro de São Paulo. Relatórios disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargos das recomendações constantes em ambos os itens. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, digna representante do Ministério Público, da PFE, da Procuradoria da Fazenda,
Passamos à nossa sessão municipal. Relato item 24 e 25. Tratam-se de serviços da Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA e a TCRE. A municipalidade não obteve êxito nas justificativas apresentadas em decorrência da questão suscitada pelos órgãos da Casa. Disposição editalícia atribuiu pontos de atestados apresentados pelas empresas com vista à comprovação de experiência anterior como comparativo de comprovação técnica. Exigência editalícia restringir a competitividade. Diante do exposto, acompanho os órgãos da Casa e voto pela irregularidade da licitação, contrato, procedência parcial da representação, com cópias encaminhadas à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovado. 26. Termo de apostilamento, Prefeitura de Paulínia e Constran. Relatório disponibilizado, o termo em análise não merece ser considerado regular. O princípio da assessoriedade está nesse caso, tendo em vista que, inevitável consequência em tela, a matéria decorreu de vícios inaugurais. Diante do exposto, voto pela irregularidade do procedimento. Em discussão, votação aprovado. 27. Serviço SAEMA, Serviço Municipal de Águas de Araras, construtora Sartori. Examina-se 9 termos aditivos. Os termos de exame não merecem ser julgados regulares. O princípio da assessoriedade está presente, tendo em vista que os termos iniciais foram julgados irregulares, comprometido, portanto, irregular os termos e a execução. Em discussão, votação aprovado. 28. Prefeitura de Lupércio contrata Engap, construtora, objetivando a construção de unidades habitacionais e obras complementares. A avença foi comprometida por preço definido segundo tabela CDHU, sem qualquer pesquisa no mercado local. Observo que não se elaborou o cronograma físico-financeiro necessário para a licitação. Acompanho a casa e voto pela irregularidade de todos os termos aqui apreciados com oficiamento de praxe. Excelência, eu vou pedir vista dos autos, porque quando o município firma o convênio com a CDHU, já vem o valor do convênio, já com as unidades, já vem o preço máximo a ser licitado. Ok. Eu vou pedir vista. Muito bom. Item 20, pedido de vista, portanto, ao conselheiro Valdenir. Item 29 da pauta, trata-se de Prefeitura de Caraguatatuba, Associação de Pais e Mestres. A municipalidade não obtém êxito em justificar as falhas apontadas, de modo que o recurso transferido pela municipalidade e associação foram utilizados quase em sua totalidade com pagamento de pessoal, deixando de realizar o devido concurso para a contratação de profissionais. Ao terceirizar o serviço, deixa de acrescentar o cálculo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em diversas ocasiões, esse tribunal já rechaçou a matéria. Acolho as manifestações da Casa e do MPC, voto pela irregularidade do convênio. Aplico multa ao senhor Antônio Carlos da Silva no valor de 200 UFES para recolhimento em 30 dias. Em discussão, votação aprovado. 30. Proguaru e Giro World Transporte. Conforme a instrução, verifico a boa ordem dos procedimentos levado a efeito pela origem, acompanho a casa e voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovado. Item 31. Contas do Executivo de Cananéia, 2012. Meu voto, diante do que consta dos autos, a despeito dos índices constitucionais atendidos, acompanho a manifestação da Casa e do MPC pela emissão do parecer desfavorável e as determinações encontram-se consignadas na íntegra do relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 32, Cajobi, fiscalizada pela UR de Ribeirão São José do Rio Preto, UR9, também inaugurada pelo Dr. Edgar. O meu voto a despeito do atendimento aos índices constitucionais e legais aplicados no ensino segue no sentido dos órgãos da Casa e do MPC pelo parecer desfavorável. As ressalvas e determinações encontram-se
consignadas no relatório e voto. Em discussão, votação aprovada. 33. Contas do Executivo de Monte Alegre do Sul, 2012. Comprometida a aplicação no ensino. Meu voto acompanha as manifestações da Casa, bem como o MPC, pela emissão do parecer desfavorável, falta de aplicação no ensino. Descumprido o artigo 212. Recomendações de ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 34. Recurso ordinário de São José do Rio Pardo. Sentença que julgou irregular concessões e serviços. Em preliminar, conhecido. No mérito em que pese o esforço do recorrente, as razões ofertadas não foram aptas a reverter o julgamento. A multa aplicada ao senhor Richard Celso Antônio, prefeito à época, deve ser cancelada em razão do seu falecimento. O meu voto, portanto, pelo provimento parcial, tão somente para cancelar a multa imposta ao falecido. Em discussão, votação aprovada. 35. Recurso interposto por Ipuã contra a sentença irregular de termo de aditamento e concessão unilateral e bilateral com a Santa Casa. Em preliminar, conheço o recurso, conhecido. Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, arguida pela defesa. Tanto a Prefeitura de Ipuã quanto a Santa Casa de São Joaquim da Barra foram devidamente notificadas, sendo assinado o prazo de 30 dias. No mérito, com relação ao termo aditivo, de fato, resta evidenciado que se extrapolou o limite legal da vigência contratual. Já quanto ao termo de obrigação unilateral e bilateral, entendo que esse merece tratamento diferente dado pela sentença, pois não se trata estritamente de acessoriedade. Por meio do requerido termo, a relação contratual foi assumida pelos funcionários municipais que arcarão com a totalidade dos valores do serviço prestado, ficando o município de Ipuã desonerado de qualquer encargo. Assim, ainda que a Prefeitura tenha firmado o termo, o fez como repassadora de direitos e obrigações de contrato original, não havendo mais dispêndio de recurso público para suportar tal despesa, ficando ela autorizada a proceder o desconto em folha. Dessa forma, entendo que o termo em questão merece tão somente o conhecimento por parte desse tribunal. Por fim, quanto aos motivos elencados pela municipalidade para a não adoção da providência, cabe lembrar ao chefe do Executivo as decisões dessa Corte nos termos do artigo 2º, inciso 27. Nessa conformidade, meu voto é pelo provimento parcial dos apelos, com o fim de reformar a sentença recorrida para que seja conhecido o termo de obrigação unilateral e bilateral, mantendo-se no mais as irregularidades, ressalvando dessa decisão eventuais atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação aprovada. 36 e 37, recurso do prefeito de Pederneiras, sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, conhecido. No mérito, as irregularidades foram contrárias à jurisprudência da Casa, à lei de licitação, interferindo no transcurso do certame licitatório. Solidificou o decreto de irregularidade a exigência de comprovação de responsável técnico e assistente social no quadro permanente da empresa, sem previsão da possibilidade de contratação de profissional autônomo, em desacordo com a nossa súmula 25. Voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, 38, recurso de Ilhabela. Em preliminar, conhecido. No mérito, acompanho o parecer favorável da TJ. Na instrução inicial, a origem não ofertou justificativa para esclarecer os pontos. Ressalto que os admitidos se submeteram a processo seletivo com critério de avaliações objetivas. Nessas condições, meu voto dá provimento do recurso para fim de conceder os registros aqui discutidos e cancelar a multa aplicada. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Sidney Beraldo, itens 39 a 62. O item 39, o presidente versa sobre representação em meio
eletrônico formulada por Bernardes Promoções Artísticas Limitada contra possíveis irregularidades ocorridas em processo de contratação da Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista em eventos realizados no exercício de 2013. Ainda que a instrução dos autos demonstre a necessidade de recomendações à Prefeitura com vista ao aprimoramento de seus procedimentos licitatórios, não restaram comprovadas nos autos as irregularidades noticiadas pelo representante, tendo a fiscalização assinalado que a denúncia apresentada não deve prosperar. Voto assim pela improcedência da representação e pelo seu arquivamento. Em discussão, votação aprovada. O item 40 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Guacira e Mauad e Correia Limitada para aquisição de combustível. O item 41 versa sobre o contrato de gestão celebrado pela Prefeitura de Barueri e a organização social Instituto Egídia Saúde e Desenvolvimento Social. Senhor presidente, este 41 eu vou retirar de pauta com retorno automático para a próxima sessão. Ok. O item 42 cuida de convênio celebrado pela Prefeitura de Guarulhos com a congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Mares, tendo por finalidade atender as despesas de custeio do Hospital Estela Mares. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com as recomendações e advertências assinaladas nos respectivos votos. Em discussão, voto do relator. É retirado de pauta o item 41. 41. E os demais em discussão, votação aprovada. Continua Vacinas com a palavra. No item 43, encontra-se em exame 6 termos de aditamento e um termo de re-ratificação e um termo de apostilamento referente a contrato celebrado pela Prefeitura de Guarulhos com Mister Oil Distribuidora Limitada para fornecimento de combustíveis, contrato esse julgado regular. Muito embora a instrução seja favorável, meu voto caminha no sentido contrário. Os 3 primeiros termos aditivos promoveram sucessivamente aumentos de preço do litro de óleo diesel, com vista à recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O primeiro deles, apesar de concedido em abril de 2008, teve efeitos retroativos a janeiro daquele ano, ou seja, após um mês de vigência contratual. Na sequência, vieram outros 2, de forma que, em 7 meses de contrato, o valor do litro do óleo diesel passou de 1,64 para 1,8729. A alegação da defesa de que a alha extraordinária decorreu de adição de biodiesel e óleo diesel determinada pela Lei Federal 11.097, não se mostra convincente, já que tal regra era de conhecimento da proponente à época da publicação do edital de licitação. O 4º termo aditivo introduziu cláusula de reajuste de preços e alterou os valores da gasolina e do álcool, vulnerando o princípio da vinculação ao edital, que estabelecia que estes seriam irreajustáveis. O 5º e o 6º termos aditivos, em decorrência do princípio da acessoriedade, se mostram igualmente irregulares. Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos termos de apostilamento e de re-ratificação e pela irregularidade dos termos aditivos em exame, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão. Votação aprovada. O item 44 trata de contrato decorrente de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista e a Secapa Distribuidora de Alimentos Limitada para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. A instrução é desfavorável. Várias foram as impropriedades apuradas, a aglutinação do objeto em um lote único de produtos de segmentos diferentes, tendo como critério o julgamento do menor preço global, a entrega prévia de amostras dos 40 itens pretendidos
antes da fase de lances, que desclassificou 3 das 6 participantes, a exclusão de item que redundaria na desclassificação de mais 2 proponentes, voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovado. O item 45 trata de contrato de concessão, precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura de Garatá, com a Pontal Transportes Rodoviários e Logística Limitada, para transporte coletivo de passageiros e alunos da rede municipal de ensino. Também em exame o primeiro termo aditivo, que retificou o valor do contrato em razão de equívoco no cálculo do valor da tarifa. A visita técnica agendada para um único dia, 22 de abril, quando a entrega dos envelopes estava marcada para 14 de maio. A exigência de comprovação de regularidade fiscal com relação a tributos sem relação com o objeto licitado e ainda a imposição de declaração de disponibilidade dos veículos, acompanhada dos respectivos certificados de propriedade, inegavelmente restringiram a competitividade do certame, que redundou no comparecimento de apenas uma única proponente. Acompanho, pois, a TJ e voto pela irregularidade da licitação e do contrato e por aplicação do princípio da assessoriedade do primeiro termo de aditamento e com aplicação de multa de 400 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 46 versa sobre concorrência para registro de preços e respectiva ata e notas de empenho emitidas pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo, IMASF, em favor da Servimed Comercial Limitada, com vista ao fornecimento de produtos de perfumaria, higiene e limpeza para revenda na farmácia do Instituto. A instrução é dividida, a ausência de prévia pesquisa de preços não permite aferir a economicidade do ajuste, ainda que diante da ausência de competitividade do certame, já que 2 das 3 licitantes foram inabilitadas. Diante disso, voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 47 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre SEMAI de São José do Rio Preto e SEREC, Serviço de Engenharia Consultiva Limitada, para assessoria técnica à operação da ET de Rio Preto. A exigência de que a comprovação de qualificação técnico-operacional se fizesse mediante a apresentação exclusiva de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que fosse proprietária ou concessionária do serviço público de esgoto sanitário e, ainda, a imposição de que das equipes técnicas constassem 2 consultores de nível internacional, sob pena de perda de pontos no quesito experiência da equipe técnica, sem dúvida impuseram restrições indevidas ao certame. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e a aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 48 a 51. Ok. Os referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 48, repassados pela Prefeitura de Ibitinga, a Irmandade de Santa Casa de Ibitinga. O item 49, pela Prefeitura de Itu, a Sociedade Beneficente São Camilo, Santa Casa de Itu. O item 50, pela Prefeitura de Jandira, a entidades do terceiro setor. O item 51, pela Prefeitura de Fartura, a Santa Casa de Misericórdia de Fartura. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas nos itens 48, 49 e 51. Em discussão, votação aprovada.
O item 52, em exame, as contas da Câmara Municipal de Pontes Gestal, relativas ao exercício de 2012. A instrução unânime desfavorável. A principal falha apontada, para tanto, residiu no fato de que teria sido superado o limite constitucional de despesa com a folha de pagamento. Ocorre, entretanto, que a fiscalização deixou de excluir do cômputo a quantia referente às verbas indenizatórias e subtraiu da receita o valor devolvido. Quanto ao entendimento expresso em manual desta Corte, é de que deve ser considerada para este fim a receita bruta transferida. Refeitos os cálculos, o gasto com a folha de pagamento atingiu 68,41%, portanto, dentro do limite constitucional. No mais, estando as contas em boa ordem, voto pela sua regularidade, com as ressalvas e recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, também, senhor presidente, os itens 53 e 54. Ok. Em exame, as contas das câmaras municipais de Itaquaquecetuba e Arapeí, relativas ao exercício de 2012. A instrução dividida com relação a Itaquaquecetuba e favorável no que respeita a Arapeí. As principais questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional e de lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade de ambas as contas, equitação dos responsáveis, com as recomendações e determinações assinaladas no corpo dos respectivos votos, e especificamente com relação a Itaquaquecetuba, para que proceda imediatamente à readequação do seu quadro de pessoal. Em discussão, votação aprovada. Item 55 versa sobre as contas da Prefeitura de Brotas, relativas ao exercício de 2012. A instrução é dividida, acompanham a TJ e a SDG. Os requisitos constitucionais e legais foram atendidos, tendo o município aplicado os mínimos constitucionais. O aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato equivale a apenas 1,48%, que foi ocasionado não só pelas admissões da área de saúde decorrentes de certame homologado em maio de 2012, mas também da diminuição da receita corrente líquida. Os resultados apresentados no exercício foram equilibrados e, mesmo deduzindo o débito existente com a SAEB, ainda assim seriam superavitários. Com relação ao Fundeb, refeitos os cálculos, constata-se que o município aplicou 99,96% dos recursos recebidos. Deve, portanto, a municipalidade, na esteira de decisões proferidas por esta Câmara, depositar em conta vinculada a quantia de R$ 3.185,13 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto, incluída a determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatado regressão nos índices relativos à 4ª série e 5º ano e à 8ª série e o 9º ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. Item 56 versa sobre contas da Prefeitura de Mococa, relativos ao exercício de 2012. A instrução é desfavorável, em razão de resultados alcançados no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da compensação não homologada de contribuições previdenciárias. Meu voto, entretanto, segue em outra direção. Ainda que mereçam as advertências, as alterações orçamentárias não implicaram em grave desajuste, já que o déficit orçamentário correspondeu a 0,87% e o financeiro a aproximadamente 10 dias de arrecadação, facilmente solvido, portanto, pelo exercício posterior.
Com relação ao Fundeb, refeitos os cálculos, constata que o município aplicou 97,05% dos recursos recebidos. Deve, portanto, a municipalidade, na esteira de decisões proferidas por esta Câmara, depositar em conta vinculada a quantia de R$ 453.018,86 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Também no que respeita ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo que a situação, no caso, é passível de relevamento excepcionalmente, já que o montante apurado é inexpressivo, representando apenas 0,26% da receita corrente líquida do município. Relembro que esta Câmara, recentemente, no julgamento TC 1879.02612, em situação idêntica, também relevou tal impropriedade, assim como também fizeram em decisões do Tribunal Pleno proferidos nos TCs 1685.026.08 e no TC 1857.026.08. Quanto à compensação das contribuições previdenciárias, entendo que não se mostra por si só suficiente para a emissão de juízo desfavorável, impondo-se, entretanto, a expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal do Brasil, uma vez que o contrato celebrado pela Castellucci Figueiredo e Advogados Associados já está sendo tratado em autos específicos. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Mococa, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. O item 57 versa sobre as contas da Prefeitura de Miguelópolis. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. Os resultados orçamentário e financeiro foram deficitários. O município aplicou apenas 56,33% dos recursos do Fundeb com os profissionais do magistério. Foi apurada a situação de iliquidez dos restos a pagar em relação à disponibilidade financeira, constatado aumento da taxa de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, amplamente superado o limite de despesas com pessoal, não foram recolhidas integralmente as obrigações patronais apropriados, indevidamente valores relativos à retenção dos servidores e, por fim, não foi depositada a quantia referente aos precatórios. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas com as ressalvas e advertências assinaladas, incluindo determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias à qualidade de ensino, tendo em vista o que foi constatado, regressão nos índices relativos à 4ª série 5º ano e à 8ª série 8º ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. E deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Item 58 versa sobre as contas da Prefeitura de Onda Verde. Aqui também meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. O município superou o limite de despesas com pessoal, foi apurada a situação de liquidez de restos a pagar em relação à disponibilidade financeira, constatado o aumento da taxa de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato e ultrapassou o repasse à Câmara Municipal o limite constitucional. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas com as ressalvas e advertências assinaladas e encaminhamento de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Item 59 trata de recurso inominado interposto em nome de Sérgio Moura Cassiano, presidente da Câmara Municipal de Jambeiro, por Marcos Roberto dos Santos, contador do Legislativo, em razão da decisão que aplicou àquele multa de 160 UFESPs em face da inexatidão de dados remetidos a esta Corte, relativos à gestão fiscal
de acordo com as instruções 0208 do sistema AUDESP. Em preliminar, o recurso pode ser recebido como agravo pelo princípio da fungibilidade dos recursos, já que tempestivo. Entretanto, carece o signatário de capacidade postulatória, já que não foi juntado o instrumento de formalização da representação, mesmo tendo sido o interessado regularmente notificado para a regularização da falha. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do agravo. O senhor relator não conhece. Em discussão, votação aprovada. Item 60, versa sobre recurso ordinário, interposto pelo ex-prefeito de São Lourenço da Serra, em face de sentença que julgou irregular a admissão temporária do médico Dalton Libânio Ferreira, realizado pela Prefeitura no exercício de 2009, por não ter restado comprovada a compatibilidade de horários no exercício da função médica, já que o profissional também era servidor da Fundação Faculdade de Medicina da USP. Manifestação da TJ pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a acumulação dos 2 postos de trabalho era possível, desde que comprovada a compatibilidade de horários. No caso, informou a Prefeitura que o profissional trabalhava no ambulatório com carga de 4 horas semanais. Considerando assim a pequena carga horária a ser cumprida e que a contratação vigorou por apenas 1 ano, entendo possível o acúmulo do posto de trabalho ocupado pela Prefeitura com aquele exercido na Fundação Faculdade de Medicina da USP. Assim, voto pelo provimento do recurso em exame para o fim de julgar regular a admissão do senhor Dalton Libânio Ferreira e, via de consequência, determinar o registro do correspondente ato, mantidas, porém, as determinações assinaladas na decisão recorrida. Em discussão, votação aprovada. O item 61 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Salesópolis, em face de decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 43 professores, realizadas no exercício de 2012, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos correspondentes atos de admissão. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não tenham afastado os fundamentos da decisão recorrida, entendo que a multa aplicada ao então prefeito pode, no caso, ser cancelada, tendo em vista que as admissões foram destinadas ao setor da educação, especificamente de professores, e que houve processo seletivo baseado em provas objetivas. Diante do exposto, eu voto pelo provimento parcial do recurso para o fim exclusivo ser cancelada a multa imposta ao ex-prefeito, mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 62, versa sobre recurso ordinário interposto por Leonel Damo, ex-prefeito de Mauá, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas referente a recursos no valor de R$12 mil repassados por aquela prefeitura no exercício de 2008 à Liga Bochófila de Mauá, condenando os responsáveis à devolução aos cofres públicos dos valores indevidamente repassados e determinando a suspensão da entidade para novos recebimentos até que seja regularizada a situação perante esta Corte. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões trazidas pelo recorrente não se mostraram aptas a reverter o juízo de irregularidade da matéria. Voto assim pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Item 63, representação formulada por munícipe em face de possíveis irregularidades na Lei Municipal 3.742 de 2009,
que autorizou a Prefeitura Municipal de Taquaritinga a celebrar acordo para pagamento de precatório que tem como credora a empresa Conservas Colombo S.A. Questiona, em síntese, a celeridade com que foi editada a referida lei, bem como o valor acordado, que inclui juros compensatórios e moratórios de parcelas ainda não vencidas, alegando haver indícios de prejuízo ao erário. A TJ chefia pela procedência da representação. SDG pela procedência parcial. Observo, no entanto, que se trata de caso que já está sob júdice, em que o peticionário procura intervenção deste Tribunal de Contas. Já houve composição entre as partes desde 30 de janeiro de 2009, sendo já homologada pelo Poder Judiciário. Cumpre salientar ainda que, em 13 de maio de 2014, o próprio Poder Judiciário já indeferiu, por falta de amparo legal, pedido de suspensão liminar dos pagamentos celebrados, bem como os pedidos de levantamento dos depósitos de reembolso formulados pelo atual prefeito do município de Taquaritinga, que, na tentativa de frustrar o pagamento do acordo celebrado, editou o decreto no 4.150, revogando o decreto municipal de 2.502, que teria autorizado a desapropriação. Portanto, tratando de questões já decididas pelo Poder Judiciário, meu voto julga improcedente a representação e o arquivamento do feito. Em discussão, votação aprovada. 64 e 65 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também. O item 64 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Matão com a construtora Cursinato Limitada para a construção do Centro de Educação Complementar. O 65... Acho que eu vou tirar de pauta o 65. 65 eu vou tirar de pauta, Excelência. Então, só 64. Só 64. Tá. Relatório já disponibilizado e tendo em vista a boa ordem da matéria, meu voto é pela regularidade dos atos, do ato em exame, sem prejuízo da recomendação. Constado 64. 64. Em discussão, votação aprovada. 66, pregão presencial, subsequente à ata de registro de preço e as despesas dela decorrentes, havida entre a Prefeitura Municipal de Cotia e a empresa G4 Soluções de Gestão da Informação Limitada, para execução de serviços de atualização tecnológica e solução de gestão de informação e de documentos. A TJ chefia SDG pela irregularidade. Há um vício de origem na contratação hora em exame, que se refere à definição imprecisa do seu objeto, o que repercute na análise quanto ao uso do registro de preços e ao cabimento do pregão. A descrição deficiente e confusa do objeto licitado denota falta de clareza, com virtual impacto no juízo de eventuais interessados em participar da licitação. Além disso, contribuiu para a formação de uma ata de registro de preços contemplando bens e serviços absolutamente diversos entre si. Parece-me que o registro de preços não se mostra adequado. Como bem disse a SDG, o registro de preços presta-se a contratações corriqueiras, usuais e imprevisíveis. Nem de longe serviria para se obter solução de gestão, planejamento e administração de serviços de atualização tecnológica. Definição empregada no presente caso pela própria Prefeitura, visando a consecução de projeto denominado Prefeitura Inteligente. A exigência de apresentação de amostras em ata de registro de preço, feita a todos os licitantes, também não se mostra adequada, pois onera os interessados que sequer têm a garantia de assinatura de um contrato, mesmo na hipótese de saírem vencedores ao final do procedimento, justamente por se tratar de ata de registro de preço. Por esses motivos, voto pela irregularidade da licitação e da ata de registro de preço, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. Em face da remessa extemporânea de documentos a esse tribunal e considerando também as demais irregularidades, propõe a aplicação de multa de 170 UFESPs ao prefeito, senhor Antônio Carlos de Camargo. A aplicação dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93 para que a Prefeitura instale procedimento interno a fim de apurar a responsabilidade pelas irregularidades verificadas. Em discussão, votação aprovada. 67, convênio firmado pela Prefeitura de Itapetininga e o Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, tendo por objeto a gestão compartilhada de ações de saúde, através de formação de vínculo e de cooperação, incluindo o PSF. A TJ chefia pela irregularidade. A rigor, a principal impropriedade cometida pela municipalidade diz respeito à violação do parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal e aos artigos 9º e 16 da Lei Federal 11.350 de 2006, pois, conforme se depreende dos autos, a contratação dos agentes comunitários de saúde não ocorreu por regular seleção pública, ficando ao encargo da entidade conveniada a contratação dos respectivos agentes. Além disso, a modelagem do plano de trabalho é genérica
elaborada em desconformidade com o parágrafo 1º do artigo 116 da Lei Federal 8.666, não havendo um preciso detalhamento que permita verificar a forma com que os recursos serão aplicados. Deveria também haver um detalhamento que demonstrasse como se chegou ao valor total conveniado, o que não ocorreu. Diante do exposto, e acompanhando as manifestações da TJ e chefia, voto pela irregularidade do convênio celebrado, bem como pela ilegalidade dos atos determinativos das despesas. Em discussão, votação aprovado. 68, prestação de contas de termo de parceria, exercício 2006, no valor de R$ 5.054.316, entre a Prefeitura Municipal de Itanhaém e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana, IBDPH, tendo por objeto a operacionalização e a cogestão de serviços de saúde, Programa de Saúde da Família, Programa de Agência Comunitária de Saúde e Programa de Saúde Bucal. A TJ é pela irregularidade. Quando do julgamento do termo de parceria, reputado irregular, foram apontadas inúmeras irregularidades, dentre elas a taxa de administração. Na prestação de contas em exame, foi identificado o pagamento desse título no importe de R$ 353.669,80, sem qualquer tipo de comprovação de despesas a confirmar o ganho econômico da entidade parceira. Motivo esse já suficiente a ensejar o julgamento irregular da matéria. Gravidade maior se encontra na quarteirização dos serviços contratados, através de 2 contratos com 2 cooperativas e um contrato com uma empresa limitada, sem qualquer tipo de anuência do órgão público, a corroborar a total falta de planejamento da origem, bem como asseverado quando o julgamento do termo de parceria. Não há nos autos qualquer indicativo de que o objeto tenha sido realizado pelas cooperativas e pela empresa, ora subcontratadas pela OCIP. Os documentos solicitados pela fiscalização não foram juntados pela entidade a reforçar o entendimento da irregularidade dos valores repassados. Pelo exposto, meu voto julga irregulares as contas prestadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício 2006. Condena ainda o mesmo Instituto a recolher o valor total do débito, que horas que se fixa em R$ 5.054.316,23 a serem devidamente corrigidos, proibição de receber novos valores e multa, então, o prefeito João Carlos Forcel Neto em 500 do FES, o acionamento disposto 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 793 e severas recomendações à Prefeitura Municipal de Itanhaém. Em discussão, votação aprovada. 69. Contas da Prefeitura do município de Casa Branca relativo ao exercício 2012. A TJ, chefia, MPC e SDG pelo parecer desfavorável. No entanto, eu gostaria primeiramente de abordar a questão relativa à compensação de recolhimentos relativas às contribuições previdenciárias efetuadas junto ao INSS pela Prefeitura do município de Casa Branca, que teve relevância na decisão. Essa possibilidade é prevista em lei, sendo administrada pela Secretaria da Receita Federal mediante regramentos próprios. No período que ora se examina, vigia a Instrução Normativa RFB 1224, de 23 de dezembro de 2011. No presente caso, o cálculo para apuração e recuperação de contribuições previdenciárias recolhida maior não foi executada por terceiros contratados, única circunstância como negativa por esta Corte, mas pela própria Prefeitura, não havendo, portanto, a ser objetado nesses autos. Assim, desconsiderados os ajustes promovidos pela fiscalização quanto às compensações em comento, a iliquidez em 31 de dezembro ficou abaixo da apurada em 30 de abril de 2012, descaracterizando a indigitada infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessas condições, sou pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestada pela Prefeitura de Casa Branca de 2012, com recomendações e autos apartados a serem informados para análise do pagamento de subsídios aos agentes políticos, gastos com combustíveis e dos adiantamentos. Em discussão, votação aprovada. 70. Contas pela Prefeitura do município de Divinolândia, exercício 2012. A TJ, chefia e a MPC parecer desfavorável. Não vejo como dissentir das manifestações desfavoráveis. A ausência de suporte financeiro para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar, a falta de recolhimento dos encargos sociais devidos ao órgão previdenciário municipal compromete os demonstrativos em exame. A falta de repasse da totalidade de valores e vários acordos de parcelamentos firmados pela Prefeitura contribuem para o desequilíbrio atuarial
das contas da entidade previdenciária municipal. A falha é grave e não admite tolerância, pois, nos termos da jurisprudência firmada nesse egrégio tribunal, o parcelamento posterior de débitos previdenciários não regulariza a matéria. Assim sendo, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas do município de Divinolândia, exercício 2012, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 71 é um agravo formulado por Júlio César Barros Aires, na qualidade de prefeito municipal de Rio das Pedras, em face de despacho que ele impôs multa de 20 UFESPs em razão de não envio de documentos ao sistema Aldesp. Em preliminar, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O senhor relator conhece o conhecido. No mérito, não há como acolher o pleito do agravante. No caso dos autos, a remessa extemporânea de documentos não possui justificativas pautadas em situação excepcional que permita cancelar a multa imposta. Demais disso, ao consultar novamente o sistema Aldesp, constata-se que a Prefeitura, além de ainda não ter encaminhado a documentação reclamada, persiste em encaminhar documentos de forma intempestiva e de deixar de encaminhar outros documentos. Tem-se, portanto, que os argumentos trazidos pela origem apenas reforçam a necessidade de maior rigor no controle dos procedimentos internos para o cumprimento do dever de informação ao Tribunal de Contas. Posto isto, meu voto nega provimento ao agravo em apreço, mantendo integralmente o despacho que aplicou ao senhor Júlio, prefeito do município de Rio das Pedras, multa no valor de 20 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. 72 é um recurso ordinário pela senhora Maria Antonieta de Brito, prefeita municipal de Guarujá, em face de sentença que ali aplicou a pena de multa de 300 UFESPs por descumprimento de determinação desta Corte. Em preliminar, o recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece o conhecido. No mérito, o recurso merece provimento. As medidas agora noticiadas dão conta de que a recorrente, prefeita do município de Guarujá, adotou medidas que visam a apuração de danos ao erário e de responsabilidade, em face das irregularidades anotadas nas contas da empresa municipal, deixando apenas de comunicá-las a essa Corte em momento oportuno. Ante o exposto, nos termos da farta jurisprudência dessa Corte, meu voto dá provimento ao recurso para o fim de cancelar a multa imposta à recorrente, senhora Maria Antonieta de Brito. Em discussão, votação aprovada. 73 a 76, recursos ordinários. Item 73, pelo ex-prefeito de Lorena, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, permanecendo não justificada a contratação sem concurso público. 74 a 75, pelo ex-prefeito de Guararapes, contra decisões que julgaram irregulares as licitações e os contratos firmados com o Laboratório de Guararapes Limitada para a prestação de serviços na realização de exames médicos complementares, permanecendo a falha relacionada à não demonstração de conformidade dos preços orçados e contratados com os praticados no mercado. O item 76, ex-prefeito de Santa Fé do Sul, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo de aditamento celebrado com Sérgio Botinhão Prado, para a execução de serviços manuais e com máquinas para podas de árvores, permanecendo não justificada a similaridade entre o projeto do presente convite e o objeto da tomada de preços realizados na mesma oportunidade, infringindo a vedação do contido no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei 8.666. Relatório integrais encontra-se em nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não afastaram as irregularidades apontadas, voto pelo improvimento de todos os recursos. Em discussão, votação aprovada. 77 a 80, também em conjunto. Também são recursos ordinários. Item 77, pela Prefeitura de Mirassol, contra a sentença que julgou irregulares e negou registros aos atos de admissão por tempo determinado, no exercício 2008, permanecendo a falha relacionada à ausência de processo seletivo. 78, ex-prefeito de Bragança Paulista, contra a sentença que lhe aplicou pena pecuniária, permanecendo a falha no sentido de não atendimento à determinação desta casa. 79, ex-prefeito de Botucatu, contra a sentença que julgou irregular o termo aditivo ao contrato celebrado com Transvale Pavimentação e Terraplanagem Limitada para o fornecimento de massa asfáltica, permanecendo as falhas relacionadas à ausência de planejamento, projeto básico e controle de fiscalização da execução por parte da administração. E o item 80, pelo ex-prefeito de Tejupá, contra a sentença que julgou irregulares as despesas realizadas com a manutenção de veículos,
permanecendo a falha relativa à falta de prévio certame licitatório. O relatório já encontra em nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, uma vez que as razões também dos recorrentes não afastaram as irregularidades apontadas nos autos, também voto pelo improvimento de todos os recursos. Em discussão, votação, aprovado. Está concluída a nossa pauta de trabalho. Consulto o doutor João Paulo Giordano sobre o eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público requer vista do item 63. Ok, 63 é o conselheiro Valdemir. Valdemir. Ok. Está encerrada a sessão.